Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Quem deseja emagrecer e tem bastante disposição pode investir nas aulas de spinning. Um dos fatores de motivação da atividade é que o método, que não se restringe apenas a pedaladas nas bicicletas ergométricas, né? As aulas, elas imitam percursos de rua e utilizam vídeos e músicas para criar um clima especial, mesmo para quem teve de madrugar. Eles já começam o dia assim. Há 1 ano e meio, Camille acorda às 5 da manhã para fazer aula de spinning. Os resultados vieram rápido. Além de estar mantendo assim o corpo geralmente sequinho, né, aumenta também o condicionamento físico, a tonificação muscular e o mais significativo, o bem-estar. Você começa uma aula de spinning às 6 da manhã e termina preparada para enfrentar qualquer rojão durante o dia. Diferente da bicicleta ergométrica, o spinning simula situações encontradas no ciclismo de rua. Quem pensa que a modalidade trabalha só as pernas, se engana. Trabalha todo o segmento corporal, né? Desde braços até pernas durante todo o treino. Os resultados são certeiros para quem deseja aprimorar a resistência cardiovascular respiratória. Após 3 anos de spinning, o estresse que Rodrigo sentia todos os dias diminuiu. Os benefícios também estão no fortalecimento muscular. Em função de problemas de joelho que eu já tive, então isso me ajudou bastante e me deu também um condicionamento físico muito melhor. Roupa leve, tênis, água e toalhinha. Mas para se manter quase 50 minutos em cima dessas bikes, é preciso um pouco mais do que isso. Um outro item indispensável é a disposição. E para fazer com que ela não saia por aquela porta ali, os professores investem na música animada. E não só as músicas, como também vídeos que a gente passa, que sai da realidade lá de fora da bike e vem para cá para dentro da sala. A modalidade também é indicada para quem quer emagrecer. Quem pratica o spinning queima de 600 a 800 calorias por hora a aula. E agora a gente pergunta para o Rosman uma pergunta que ficou do intervalo, né? Deixar aquela questão. Por que tem gente que prefere ir para academia? É melhor ir para academia do que pedalar na rua? Como é que a gente pode definir isso? Então, a gente deve pensar... É claro que essa é uma questão pessoal. Algumas pessoas realmente preferem um ambiente ao ar livre. Mas hoje, na nossa cidade e nos grandes centros urbanos, nós temos um grande problema. Primeiro, o problema é a falta de segurança, né? Para você, principalmente as pessoas que querem comprar uma bicicleta, um equipamento de melhor qualidade, com melhor rendimento, acabam se expondo à falta de segurança pública que nós temos na cidade e o risco realmente existe. Eu conheço algumas pessoas que praticam esportes de ciclismo, triatlon, por exemplo, que utiliza a bicicleta e que já tiveram seus equipamentos furtados à plena luz do dia. E outra é a falta de equipamentos urbanos para a prática do ciclismo. Nós temos algumas ciclovias, algumas que foram inclusive parcialmente restauradas há pouco tempo, mas mesmo assim deixam muito a desejar
em relação a espaço, em relação à altimetria, em relação ao próprio terreno, cheio de buracos, cheio de imperfeições. Enfim, falta na nossa cidade, em boa parte dos centros urbanos do Brasil, locais mais adequados para que pudesse ser praticado essa atividade ao ar livre. Então, algumas pessoas acabam optando por fazer isso, trazer isso para o ambiente fechado, né? E aí os professores e os administradores tentam oferecer compensações, já que vai fazer no ambiente fechado, o que é que eu posso fazer para tornar o treino mais motivante? E como o profissional de educação física da matéria falou, aí vem os vídeos, as músicas, a motivação oferecida pelo próprio professor. E essa bicicleta do spinning é a mesma bicicleta ergométrica que a gente vai lá e faz aquele aquecimento inicial na academia? Não, ela tem algumas diferenças na sua estrutura, ela tem algumas diferenças também anatômicas para facilitar algumas manobras que são mais comuns no spinning, como por exemplo você levantar do selim. Ela tem alguns ajustes especiais e normalmente ela não dispõe, a maioria das bicicletas de spinning não dispõe de acessórios eletrônicos, né, para controle de intensidade, já que tem um profissional que está, de certa forma, guiando o passo das pessoas. Então ela se aproxima muito mais da bicicleta que se usa, bicicleta comum que se usa ao ar livre. E essa bicicleta apropriada, né? Ela trabalha mais com o corpo do que aquela que a gente fica muito fixo, só pedalando? Não, em relação ao aumento da demanda muscular, se existe alguma diferença, é uma diferença muito pequena. Basicamente, a participação é dos membros inferiores e alguns músculos da região que nós chamamos de core, que é a região central, o núcleo central do corpo. Toda vida que nós, de certa forma, geramos um certo desequilíbrio, como, por exemplo, ao oscilar o corpo lateralmente, a se apoiar mais numa perna do que na outra, nós acabamos ativando esses músculos que são importantes, apesar de ser, alguns deles são músculos profundos, ou seja, eu não visualizo, eles são músculos mais internos, mas eles são importantes para a estabilidade de algumas articulações, para a estabilidade da coluna vertebral também. E o trabalho de membros superiores acaba realmente ficando restrito, precisa ser complementado, seria basicamente de estabilizar o tronco com a pegada no guidão. E para quem quem procura esse tipo de atividade? É quem quer emagrecer ou quem quer ganhar um condicionamento físico? Nós vemos as duas coisas, né? O spinning, o grande apelo do spinning, realmente é uma atividade que propicia um gasto calórico importante, é as pessoas que buscam emagrecimento. Na verdade, esse é o objetivo da grande maioria das pessoas que procuram a prática de atividade no ambiente academia. E nesse ponto, como atividade que há predomínio de membros inferiores, as pessoas que buscam emagrecer, normalmente, se você for analisar, as atividades que geram maior gasto calórico são sempre as atividades que vão utilizar predominantemente membros inferiores, porque é onde se situa os maiores grupos musculares e é onde a demanda de energia acaba sendo maior para que a gente consiga exercitar. Então, spinning, corrida, ciclismo, aulas de ginástica mesmo, provavelmente. O próprio treino de musculação focado no emagrecimento é um treino de musculação mais focado no treinamento ou composto ou com vários músculos ao mesmo tempo, numa proposta mais funcional, ou com foco nos membros inferiores. E essas pessoas que procuram essa atividade, né, especificamente, tem diferença, por exemplo, normalmente quando a pessoa está na academia, voltando aí para a bicicleta ergométrica tradicional, de academia, ela faz o mesmo trabalho da esteira, porque normalmente as pessoas revezam, né? Faz o mesmo trabalho, as duas cumprem a mesma função, queimam a mesma quantidade de calorias? Não, há diferenças. O fato de você estar sentado acaba limitando um pouco mais o gasto calórico, como, por exemplo, fazendo atividade na corrida. Elas podem gastar o mesmo número de calorias se eu fizer a equivalência. Então, por exemplo, é por isso que é difícil a comparação. Uma pessoa pode estar pedalando com bastante carga e com bastante velocidade e ter um gasto calórico bem elevado. Enquanto que eu posso ter uma pessoa correndo, que supostamente queimaria mais calorias, mas numa velocidade tranquila, no plano, e aí o gasto não seria tão grande. O que é importante que os telespectadores entendam é que isso é configurável, né? Eu posso tornar o treino mais intenso, eu posso tornar o treino menos intenso, de acordo com a variação, com a mudança nessas variáveis, que é basicamente a carga que nós utilizamos na bicicleta ergométrica, a velocidade que eu emprego e o posicionamento corporal. Então, no vídeo nós vimos algumas pessoas pedalando
fora do selim. Essa posição aumenta muito mais a demanda muscular e, por consequência, também o gasto energético. Tem gente que faz parte daqueles grupos de corrida e associa também com as aulas de spinning. É legal para dar esse condicionamento para quem quer correr de forma profissional ou competir aqui em Fortaleza? Olha, esse tipo de treinamento que nós chamamos de cross-training, quando você mescla mais de uma atividade, ele é sempre muito bem interessante. Foi muito bom você fazer essa pergunta, que nós temos que esclarecer, às vezes, a população que é importante que ambos os profissionais que tomam conta, da assessoria de corrida e o outro do ciclismo, tenham noção do que é que o outro está fazendo, para que não ocorra o que nós chamamos de treinamento concorrente, ou seja, duas modalidades treinando especificamente para a mesma coisa e acaba não oferecendo ao corpo o tempo necessário para sua reparação, sua reconstrução e tendo queda de performance. Então, é interessante que essas atividades elas possam ser complementares, né? Por isso que o professor precisa tomar conhecimento se a pessoa pratica atividade física, extra atividade física alvo. Então, vamos dizer que o meu forte seja a corrida na semana, mas eu decido pedalar 2 dias na semana, eu decido fazer musculação, eu decido nadar no mar, por exemplo. É importante que meu professor saiba disso para que ele faça algum tipo de ajuste a tornar esses treinos mais complementares. Ok, Rosa, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde. E acho que, finalizando a sua conversa, acho que fica essa dica de procurar, né? Mesmo nas férias, fazer o lazer, mas também a atividade física. Exatamente. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, vamos conhecer os benefícios da chia e os adeptos do shake, que substituem refeições pensando em emagrecer.